Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente com cada um de vocês. Nosso objetivo hoje é a lição da nossa revistinha da Escola Bíblica e que tem como título o Espírito Santo na Proclamação, Operações Transformadoras. Que, aliás, este é o propósito da atuação do Espírito Santo. O texto áureo escolhido pelo autor da lição, que é o pastor Elton, diz o seguinte, e nós encontramos esta referência lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Vamos a algumas considerações preliminarmente. Por que os judeus convertidos que acompanharam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios? É que os judeus acreditavam que o reino de Deus era exclusividade do povo judeu, quando na verdade não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou e ordenou. Uma nota explicativa, onde diz Espírito derramado, entenda-se pela pesquisa que eu fiz no grego, de que é o Espírito dado aos gentios. O Espírito Santo é uma realidade da Trindade Divina. Se nós fôssemos dividir o homem, nós iríamos pela parte da tricotomia, que o homem é composto de carne, é composto das suas emoções, a alma, e também do espírito, que é a presença de Deus. A sabedoria absoluta e inigualável, e que foi depositada no homem, e que o homem tem que ter consciência desta presença e aceitar, e aí passar a viver segundo os ensinamentos e a orientação do Espírito Santo. Não segundo as suas emoções, não segundo o seu intelecto, não segundo as suas razões, segundo o Espírito Santo. É santo porque é de Deus, é separado, não se corrompe, não se deixa influenciar pelo Satanás. Veja, o objetivo do Espírito Santo: proclamação, anunciação, revelação do que não está escondido, nem está oculto, está dentro do homem. Mas é preciso que o homem tenha esta consciência de que o Espírito Santo quer revelar, portanto, a ele não um segredinho, mas quer revelar a verdade desde a fundação dos mundos, de que Deus nos quer para si. Quando Deus nos quer para si, não é na forma carnal, é na forma espiritual. Então, realidade espiritual, embora seja uma expressão subjetiva, ele é, entretanto, uma verdade. Todos nós temos. Alguns desenvolvem, são convertidos, têm uma nova visão, uma nova conduta, uma nova linguagem, uma nova sabedoria. O objetivo não pode ser diferente. Isto como causa do Espírito Santo, isto como razão do Espírito Santo. E agora, qual é o resultado, qual é o efeito do Espírito Santo atuando na vida humana? É a conversão da pessoa, é a mudança de rumo, é a mudança de sentido, é a mudança de visão, é a mudança de perspectiva a respeito do futuro. Então é isso que o Espírito Santo espera como resposta da posse, da conscienciosidade do homem em relação à presença do Espírito Santo na sua vida. Alguns textos bíblicos
dão para nós uma amplitude da atuação do Espírito Santo. O primeiro está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Fala sobre Nicodemos, um homem de certa importância entre os judeus, uma autoridade entre os judeus. Era tanto a autoridade que foi procurar o Senhor Jesus Cristo, sabe que horas? À noite, escondido, porque alguma coisa lhe perturbava. E quem lhe perturbava na sua razão, nas suas indagações, era o Espírito Santo. E ele começa a se abrir para que o Espírito Santo lhe dê esta iluminação e resposta. Ele disse assim para o Senhor Jesus Cristo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: vou lhe dizer uma verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, assustado: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: vou lhe falar a verdade novamente. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. O que nasce da carne, Nicodemos, é carne. Mas o que nasce do Espírito, desta sabedoria pura, que só é acontecer vir de Deus, é do Espírito, é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter lhe dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Lá no Evangelho de João também temos um outro episódio. Jesus Cristo estava viajando para a Judéia, para Jerusalém, cansado da viagem, parou junto a um poço perto de uma cidade e disse aos seus discípulos: agora vocês acabem por chegar na cidade, comprem alguma coisa para a gente se alimentar, renovar as forças para prosseguirmos a viagem. E eles foram. E nisso apareceu uma senhora com o seu cântaro, que costumeiramente vinha até aquele posto abastecer-se de água. Jesus, movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo já começando a trabalhar na mente daquela mulher, ouviu o que Jesus Cristo lhe pediu: mulher, dá-me água de beber. A mulher ficou escandalizada e voltou-se para o mestre e disse: como pode um judeu pedir água para beber de uma mulher samaritana? A história explica é que os judeus não se davam com os samaritanos. Ainda agravou-se o diálogo pelo fato de que homem não podia conversar com mulher, nem tampouco naquelas circunstâncias de estarem os dois junto ao poço. Jesus Cristo não se perturbou por causa disso e disse para a mulher: mulher, se você soubesse quem é o que lhe pede de beber, você pediria este dom, esta dádiva, e Deus estaria lhe dando uma água muito mais capaz de abastecer a sua sede, mitigar a sua sede, do que esta água do poço. Esta água que eu estou lhe falando é água viva. É uma evidência de que o Evangelho transforma como resultado da atuação esclarecedora. Por quê? A mulher creu nas palavras do Senhor Jesus Cristo, na oportunidade da dádiva da água, da vida eterna para a mulher, e a mulher converteu-se ali, obra do Espírito Santo. Cumpriu-se o objetivo do Espírito Santo e ficou cheia do Espírito Santo, de tal forma que ela foi à cidade contar para outras pessoas, contar inclusive para aqueles que tinham sido seus maridos. Este é o resultado deste contato do Espírito Santo com a pessoa pecadora. O Espírito Santo é uma realidade subjetiva, não se vê.
mas se sente pelo despertar, não mera curiosidade, mas pela vontade de saber coisas além da nossa vida terrena, das coisas espirituais, das coisas eternas. Isto é o que o Espírito Santo continua fazendo ainda nos nossos dias. E não vamos tirar do Novo Testamento ou da Bíblia aqueles personagens, ou para se encarnarem em alguém. Não! O Espírito Santo que atuou naquela ocasião é o mesmo Espírito Santo que está atuando hoje nos nossos dias. E o Espírito Santo pode atuar diretamente na vida dos pecadores, ou através dos nossos cânticos congregacionais, ou através do nosso testemunho, ou através do nosso diálogo, ou através da nossa pregação. Vejam, este é o objetivo de falarmos daquilo que nos alegra, que nos enche e que nos dá uma certeza a respeito da vida eterna. Vivemos hoje numa era das ideologias conflitantes, e nós estamos acompanhando. E o Satanás é esperto, ele tem as suas artimanhas, ele sabe jogar perto do homem, jogar diante dos homens, jogar na mente humana e desvia a pessoa para a prática de religiosidade, para a assunção de certas ideologias que têm uma conotação religiosa, não espiritual. E ele fica se debatendo e fica pensando que está certo, quando na verdade não é esta a resposta do Espírito Santo. Por isso a pessoa tem que estar muito bem preparada pelo Espírito Santo para poder vencer as astutas ciladas do inimigo e anunciar com urgência, o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo. A dialética do Espírito Santo é lógica. Ele convence o homem dos seus pecados e da justiça e do juízo. E quando o homem está convencido dessa realidade, não há outro meio, não há outro jeito, senão a de aceitar e de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto a mente está bloqueada para uma série de preconceitos ideológicos e de supostas religiões cristãs, bíblicas, tomem cuidado, que muitas destas seitas são verdadeiramente satânicas. Por isso eu volto a insistir que a nossa palavra tem que ser, sim, vinda do Espírito Santo e dirigida pelo Espírito Santo a alguma pessoa. É por isso que a condição de quem testemunha e de quem prega o Evangelho é ter certeza de que a sua vida é instrumento, porque o Espírito Santo vai lhe dar a palavra certa, vai lhe dar a metodologia certa para convencer o homem da justiça e do juízo. São muitas as artimanhas de Satanás, mas o Espírito Santo é muito mais sábio e tem de oferecer aquilo que é de melhor para o homem, não para o homem matéria, para o homem espiritual. E o que faz o Espírito Santo? Converte o homem, isto é, muda o sentido do caminhar do homem, do entendimento do homem. É uma meia volta que ele dá. Ele vai poder errar? Sim. O homem, enquanto estiver vivendo na carne, mesmo salvo, ele pode cometer alguns erros, alguns fracassos. Ele não vai voltar a se converter no sentido da aceitação de Jesus Cristo, mas ele vai ter condições de se reerguer, de pedir perdão, de se enfileirar e, como disse o apóstolo Paulo, de prosseguir para o alvo da perfeição, que é o Senhor Jesus Cristo. Na caminhada a gente observa que alguns que estão do nosso lado, que se assentam conosco na igreja, que fazem parte da nossa mesa de alimentação, às vezes têm algumas recaídas, por causa daquilo que eu disse há poucos instantes, das astutas ciladas do inimigo. Mas graças a Deus
que o Espírito Santo está para nos fortalecer e nos tornar novamente pródigos, crescendo sempre na palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem nos capacita e quem nos dá condição. Muda os nossos hábitos, troca a nossa fonte de informação. Passamos a usar muito mais a Bíblia e falamos muito mais da Bíblia. Não é preciso ter dom específico, é preciso ter entrega total para o Espírito Santo. É verdade que a gente vai encontrar numa das cartas de Paulo aos Coríntios que o Espírito Santo nos capacita para determinadas tarefas ministeriais, mas o fato de falar não precisa ter um dom específico. E uma vez recebido o Espírito Santo, é fato consumado, selado para sempre. Não há como dispensá-lo. Se você se afasta, você vê logo que alguma coisa está errada e você se penitencia, você reconhece, você pede perdão e você se submete. Como conclusão, façamos a obra que o Senhor nos propõe. Não é a nossa e não é por nossa capacidade, nem pela nossa vontade, mas é pela capacitação e pela vontade do Espírito, que Ele nos dá a qualquer momento que nós pedirmos.